Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Eu sou confessadamente conservador, eu defendo o conservadorismo, eu sou estudioso do conservadorismo e eu sou uma das pouquíssimas pessoas no Brasil que estuda, divulga e defende a nossa tradição conservadora brasileira do século XIX. Porque a maioria das pessoas que se diz conservador, primeiro não é conservador, é só apoiador do Bolsonaro. Quer dizer, é uma dissociação. Esse pessoal foi enganado achando que o Bolsonaro é conservador, o Bolsonaro não é conservador. Então tem um primeiro aspecto. Muita gente conheceu o conservadorismo, como eu conheci, por meio de autores estrangeiros, tá? Roger Scruton, Michael Oakeshott, Russell Kirk, Edmund Burke. Então você tem tradições inglesas ou britânicas e tradições britânica e americana e outras tantas, tradições conservadoras estrangeiras. Muita gente não conhece a nossa tradição conservadora, tá? Então eu tenho feito esse trabalho junto com outras pessoas, o meu amigo Alex Catarino, que vai lançar provavelmente esse ano um livro sobre a mentalidade conservadora brasileira, com base nesses autores. Então eu faço esse trabalho, sabe? Divulgação não só de autores estrangeiros, mas principalmente eu faço esse trabalho de pegar essa nossa tradição, atualizá-la, obviamente, para o século XXI, aprimorar aquilo que pode ser aprimorado e descartar aquilo que não faz qualquer sentido, né? Cara, eu sofro ataque direto assim, dos bolsonaristas porque eu falo que o Bolsonaro não é conservador, ou porque eu critico o Bolsonaro. Por que ele não é conservador, na sua opinião? Porque o Bolsonaro não tem alguns elementos que são fundamentais para ser conservador. Tipo qual? Tipo prudência no sentido aristotélico, sabedoria política. Temperamento. O conservador é um equilibrado. Quer dizer, ele está sempre tentando estabelecer uma ordem, seja social ou ordem política, com base no equilíbrio. Porque a desordem provoca ruptura, entende? Então o seu comportamento, ainda mais se você tem poder, exige que você seja moderado. O Bolsonaro não é nada disso, entende? Então tem o ceticismo político, né, que faz com que você, o conservador, entenda que a política não é capaz de redimir a natureza humana, a política não é capaz de estabelecer projetos grandiosos de sociedade e tem, com base num fundamento de que o indivíduo não tem conhecimento suficiente para transformar a política num instrumento de aperfeiçoamento da sociedade. Então tem uma limitação de conhecimento que é fundamental para o conservador entender como funciona a política e não cair na tentação de arriscar projetos grandiosos no ambiente político, entende? Então, assim, além do Bolsonaro não ter alguns elementos fundamentais ao ser conservador ou ao conservadorismo, o Bolsonaro é outra coisa. Entende? Quando você é outra coisa, você pode ser qualificado como outra coisa, também fica mais fácil de entender como complemento. Eu defino o Bolsonaro como uma combinação de três coisas. O militar positivista, ainda pensando naquela turma que promoveu o golpe militar em 1889, junto com o jacobino florianista, que era um grupo de apoiadores Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente da República e que foi um autoritário de marca maior, grande herói militar do Brasil, tá? Um sujeito, do ponto de vista militar, durante o nosso império, cara, importantíssimo, que quando se meteu na política, não só ajudou a promover o golpe, como foi o segundo presidente da República. Cara. O governo dele, cara, foi autoritário do início ao fim, entende? Ele tinha um grupo de apoiadores que sempre acusavam os outros de não serem patriotas suficientes, entende? Então, o vocabulário político é muito parecido com o do Bolsonaro e muito parecido com os apoiadores do Bolsonaro. E você tem esse tipo de populismo do Steve Bannon, que já é uma versão atualizada do populista clássico, que o Steve Bannon, enfim, está aí nessa cruzada, cruzada não é o melhor termo, mas está nesse trabalho internacional para tentar pegar esses elementos, essas figuras identificadas com a nova direita, né, que alguns classificam como projetos iliberais, alt-right, né? Mas o Steve Bannon tem tentado criar uma nova versão de um populismo, baseado, obviamente, na experiência dele como americano, mas pegando esses fenômenos populistas internacionais. Tá? Então, eu acho que o Bolsonaro é uma combinação desses três elementos. Faz sentido, interessante. Interessante. O que você está achando da eleição em si, então? Você vota? Você já desistiu dessa parada de votar? Cara, assim, durante décadas, desde que eu tirei o título de eleitor, eu sempre estava numa cidade que o meu título não estava, né? E como eu nunca tive candidato,
eu nunca me preocupei, eu sempre... Anulava lá. Não, anulava não, Pagava a multa. Mas justificava, Sim. né? E o mais importante para mim, durante muito tempo de ter o título de eleitor, como eu não tinha, enfim, candidato, era um circo de horrores, era garantir que eu tivesse a renovação do passaporte. Era basicamente para isso, né? Você ter ali tudo em dia e tal. No caso dessa eleição, cara, você tem uma série de problemas velhos e problemas novos. Então, o Lula ser candidato é um problema complicado, porque o Lula tem um passado, ele tem 2 governos com o PT tendo feito aquilo que fez, grande esquema de corrupção, aparelhou o Estado brasileiro de uma maneira extraordinária, né? E é o motivo pelo qual o STF está agindo dessa forma também, hoje em dia, né? Como assim? Não entendi. Foi ele que colocou a maioria dos ministros lá, né? Muita gente lá, foi ele que colocou, né? Assim, o Alexandre de Moraes foi o Temer, né? Mas é que eu acho que tá todo mundo junto. Né? Aí é outra discussão. Cara, eu nem lembro. A gente pode até olhar aqui quem foram os ministros, que não lembramos. Quem foram os ministros que o Lula indicou. Indicou Joaquim Barbosa, mas vazou. Isso é o único que eu lembro. Joaquim Barbosa foi a Dilma, não? Foi o Lula? Bom, ele falou que foi ele no debate, mas ele pode ter mentido, não sei. Não, pode ter sido, cara. Eu realmente não lembro, tá? Pode ter sido o Lula mesmo. Se a nossa produção puder ver aí, a gente ajuda, porque eu tô ficando velho e minha memória tá piorando a cada dia. Bom, pelo menos você tá ficando velho. Eu já sou jovem e minha memória é uma bosta. Você tem que voltar pro projeto do Cariani, pô. Tô precisando dar uma malhada mesmo, cara. Mas o que a gente tava falando mesmo? Da eleição em si. Da eleição. Então você tem o fator Lula, né? E é extraordinário que depois de tudo que aconteceu... Ainda tem uma chance. Ele, enfim, ser um dos 2, né? Favorito, né, em teoria. Pelas pesquisas, se as pesquisas estiverem corretas, ele é o franco favorito, né? Esse é do Lula? Não, esse sim, é de todos. boa. FHC, Lula, Ricardo Lewandowski, que deu aquele negócio para Carmen Lúcia. Boa. O Toffoli. Não. Bom, o Joaquim Barbosa não tá mais, então eu acho que ele não tá no site. Mas ele foi durante... Eu acho que só são os que estão agora em cargo. Então deve ter sido Lula mesmo. Se foi anterior, né? Mas sei lá. Bom, tá a turma aí. Então, eles têm muitas pessoas que eles indicaram, né? Olha o corpo de ministros que foi o PT que indicou e olha o corpo de ministros que foi o resto das pessoas que indicaram. E Bolsonaro também... Também não ajudou, né? 2 indicações. Cara, você achou ruim as indicações? Péssimas. Com tanto jurista bom no Brasil. Por que ele faz isso, mano? Por que ele... Sim, indicação do Supremo também tem componente político, né? Os 2 que ele indicou... Sim, negociação política. Então eles são do grupo político do Bolsonaro de alguma forma, né? Ou do Centrão, né? O Cássio Nunes foi, pelo que eu li, né, e faz todo sentido pelas ligações que ele tem, indicação do Centrão. Dá esse poder na mão do Centrão. Bom, se bem que ficar na mão do Bolsonaro também não ia fazer tanta diferença. Cara, mas assim... O presidente da República ele tem que saber negociar com todo mundo, né? O problema é que quando você tem uma articulação de partidos que se forma esse centrão com muito poder político lá e você negocia com eles, quando você já não tem muito poder, você se sujeita. O Bolsonaro teve uma janela, como todo presidente tem, de fazer uma negociação adequada, digamos assim, no primeiro ano de governo. Que estava mais popular, não tinha pandemia. Você tem uma boa vontade do Congresso, o Congresso novo, você tem o governo que entra, a sociedade que está na expectativa. Então, você tem o governo que entra, tem todas as condições para dar as cartas, entende? Ou, se não dá todas as cartas, mas tem uma boa mão, né? Tem uma boa mão. O Bolsonaro, do primeiro ano de governo, ele se recusou a negociar, entende? A sentar com o Congresso e falou, não, vou fazer aqui, achou que dava para governar sozinho. Entendi. Foi isso que ele fez. Entendi. Aí, 2010 veio a pandemia, aí o Bolsonaro descobriu que tinha que negociar, eu precisava do Congresso para algumas coisas. Cara, quando você vai negociar sem ter a mão boa, você está sujeito a quem tem mão boa, cara. Então, aí, o Arthur Lira, quando o
o Rodrigo Maia era presidente da Câmara, o Arthur Lira era uma figura ligada ao Rodrigo Maia, e o Arthur Lira era alguém que defendia o afastamento do Bolsonaro, tá? Então você tem toda a história que as pessoas ou não vão procurar saber ou não conhecem. Então você tem ali o Rodrigo Maia, em várias entrevistas que lhe foi perguntado, quando já estava a tensão estabelecida entre ele, o Paulo Guedes e o Bolsonaro, Rodrigo Maia dizia, não vou pautar o impeachment, não sei o quê, e tudo mais. E o Arthur Lira estava ali por trás dizendo que, cara, por ele passava o impeachment, né? Tem uma matéria que saiu na revista Oeste em 2020, salvo engano, é um perfil do Arthur Lira. Essa história está toda lá, né? E o Arthur Lira dizendo claramente que assim, mudaria de lado se houvesse negociação, cargos, essas coisas, né? Caralho, é feito às claras, né? Esse é o pior de tudo, cara, né? E depois a aliança foi com Valdemar Costa Neto, né, cara? Não parece então, muito assim, promissor, né? Eu acho que, pelo que eu estou vendo aí, em termos de candidatos para a Câmara dos Deputados, eu acho que o grande vencedor dessa eleição, pelos candidatos que têm a possibilidade de ganhar e conquistar uma cadeira na Câmara, eu acho que o grande vencedor, um dos grandes vencedores, vai ser o Valdemar da Costa Neto. Eu acho que o partido dele vai eleger muita gente e a maioria não vai ser ligada ao Bolsonaro, vai ser ligada a ele. Portanto, imaginemos um cenário que o Bolsonaro perca e o Lula vença, né? Seja no segundo turno. Cara, você acha que o Valdemar e os seus eleitos vão ser oposição ao governo Lula? Não. Eles vão tentar dominar o governo. Não, vai ser o que Que sempre eles fizeram foi, com o cara. Bolsonaro. Vai ser o que sempre foi. Entendeu? Bom, você não me deixou muito otimista não, cara. Mas assim, eu tô explicando assim, a política real na prática, né? O Bolsonaro tem a seu favor alguns números positivos, né? Emprego, PIB, essas Sim, coisas. A economia tá dando uma enriquecida. Coisas que andaram no governo dele, cara, eu fico impressionado, assim, porque apoiador do Bolsonaro, em termos gerais, não conhece nem o que o governo fez de positivo, né? Então, tem essa coisa da lei de liberdade econômica, saneamento básico, uma mudança nos cartórios que aconteceu recentemente. Então, cara, você tem coisas que estão acontecendo na burocracia estatal, redução de burocracia nesse sentido, que às vezes isso não aparece agora, mas que isso é um negócio muito importante, né? Que as pessoas vão começar a sentir os efeitos positivos e muita gente já está, dependendo do setor que atua. Então, são mudanças que eu vou fazer uma comparação com saneamento básico, entende? Nenhum prefeito gosta de fazer obra de saneamento básico, rede de esgoto, porque não aparece, é obra que não aparece. Mas a sociedade percebe os efeitos. Se você não tem uma rede de esgoto, se você não tem uma rede de saneamento básico, não chega água na sua casa, isso faz diferença na sua vida. Muda a sua vida completamente ter algo assim, né? Exatamente. Então são coisas que eu acho que às vezes o Bolsonaro, como candidato, nem dá ênfase a isso, entende? Fica perdendo tempo com muita besteira. Com briga política, com... Cara, besteira que não atrai voto, entende? Sim, Porque os votos, ele pode até atiçar a base de apoio que já vai votar nele. Uhum. Né? Mas você tem aí, segundo as pesquisas que vêm sendo divulgadas, se os dados, repito, estiverem certos, você tem os dois principais candidatos com alto índice de rejeição e tem muita gente indecisa. Muita gente não define o voto. E esses bolsonaristas, quando vão tentar convencer o sujeito que quer votar nulo ou está em dúvida contra o candidato, em vez de tentar convencer o sujeito a votar no Bolsonaro, fica atacando o sujeito. Fala assim, vai votar nulo, você vai eleger o Lula, não sei o que, a pior forma possível. É verdade. Quer dizer, no fundo, dá esses vontade caras... de não votar mesmo. Não, é isso que acontece. Esses caras, não é que esses caras não estão só conquistando voto, eles estão fazendo com que a pessoa se afaste ainda mais. Sim, um que faz isso direto lá no Twitter e me enche o saco é o Kim Paim. Ele acha que ele tá querendo me convencer a votar, a declarar meu voto no Bolsonaro e coisa assim, mas toda vez que eu penso, você tá querendo eleger o Lula, então, já que você tá votando no Lula, falo, tá bom, então eu quero eleger a porra do Lula, então. Vou votar nulo só pra não dar o que você quer, porra. Mas isso é um negócio muito, cara, muito comum, muito óbvio e muito negativo se o objetivo é atrair novos votos, converter entende? gente, né? Mas é uma situação muito, muito complicada, cara, muito complicada. Assim, o retorno do Lula ao poder vai ser uma desgraça em muitos níveis. Eu até acho que, do ponto de vista econômico,
há uma possibilidade, eu estou falando no terreno das possibilidades, dele fazer aquela malandragem que ele fez quando sucedeu o Fernando Henrique. Ou seja, mantém ali as políticas públicas, econômicas, aquilo que ele reconhece que está dando certo e tal, e vai levando, tá? O problema é o que acontece e a gente não vê, entende? O aparelhamento da máquina pública, o uso dessa máquina pública para perseguir adversário dentro da administração pública e fora, começar a drenar, voltar a drenar, irrigar os cofres de sindicato, de MST, de MTST, de toda essa turma que tinha muito dinheiro e fazia o que fez durante o governo Lula e do governo Dilma, entende? E também, claro, assim, pode também ser um fracasso econômico. O sujeito, em vez de fazer aquilo, começar a adotar medidas populistas e a vaca ir pro brejo. Nossa, eu tenho medo do governo Lula, cara. Eu tenho medo. Eu não acho o governo Bolsonaro bom. Eu não colocaria como um bom governo. Eu colocaria como um governo que tem muitos defeitos, mas também não é o pior governo do mundo, tá ligado? Cara, assim, é mais uma eleição tentando evitar o pior, entendeu? O pior, nesse caso, eu acho que pelo conjunto da obra, é o Lula e o PT. Eu também acho. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.